Boa noite, querido. Que bom que você está aqui. É bom olhar daqui de cima e te ver você acompanhando essa série de mensagens, encontros com Jesus. Foi algo assim muito surpreendente para o nosso coração. Nós pudemos ver algumas coisas extraordinárias acontecendo. Eu brinquei ali com o Antônio Roberto, disse para ele assim: vou subir lá e vou cantar Pedro, Tiago e João no barquinho, porque o pessoal estava legal aqui, né? Estavam jogando rede aqui para todos os lados. Nós estamos na última mensagem da série de mensagens Encontros com Jesus. E hoje nós vamos tratar algo a respeito dos discípulos e da pesca. Eu acho muito interessante esse texto, porque ao chegar ao final dessa série de mensagens, nós também chegamos ao final do livro de João. Último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, trata a respeito de algo assim surpreendente. Deus tem todo um cuidado e demonstra todo o seu cuidado para conosco. O Evangelho de João é um evangelho lindíssimo. É um evangelho que mexe com a gente se nós lermos com mente de quem quer entender o amor de Jesus. E não foi diferente aqui nessa história. E antes mesmo de ler um pedaço do texto com você, que já foi colocado aqui, Silvano, tira foto minha rindo, já te falei, hein? Tira foto minha rindo, que os caras estão me zoando aí, dizendo: você está com cara de mal, pastor. Presta atenção. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu gosto muito de dar a base daquilo que a gente vai bater um papo. E a base aqui é muito legal. Os discípulos estavam tristes, chateados, decepcionados, porque Jesus havia morrido. E eles acabaram de passar 3 anos andando com o mestre, daqui para lá, de lá para cá. E dentro desta decepção, dentro dessa dificuldade, dentro dessas questões, Pedro resolve fazer uma coisa que ele fazia muito bem, que era pescar. Eu não sei se você se lembra lá no começo do Evangelho de João e dos outros evangelhos. Tranquilo, pastor? Beleza, já posso parar de enrolar então, né? Beleza. Você sabe que quando o pastor começa a falar de outras coisas, está enrolando, né? A gente estava ajustando uma coisa ali. E isso era muito notório na vida de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus quando ele estava exercendo a pesca. E no momento de decepção, no momento de luto, no momento de dor, no momento de sofrimento, Pedro tem uma ideia genial. Pedro diz para os discípulos: vou pescar. E os discípulos, porque Pedro exercia uma função muito legal de liderança, Pedro era um líder nato, os discípulos resolvem seguir a Pedro para fazer isso. Mas isso tem um fundo tremendo, porque na verdade Pedro queria fugir daquela situação. Pedro estava frustrado, Pedro estava muito triste, ele queria se afastar daquela situação. Ele queria dar um tempo para que as coisas se refrescassem na ideia, na mente, no coração. E aí Pedro então vai lá para aquilo que alguns chamam de Mar da Galileia, outras versões chamam de Lago da Galileia, e resolve ir pescar. E o contexto aqui é que Jesus resolve ir atrás dele para devolver a eles aquilo que eles haviam perdido em sua mente, em seu coração. E aí, pensando nisso, Deus me trouxe uma ideia: da frustração ao extraordinário. Deus pega a frustração do homem e faz com que o homem frustrado se torne um homem
alegre, voltando a viver uma vida extraordinária, porque essa era a promessa do Senhor, essa era a ação de Jesus na vida dos apóstolos. Ele chamou os apóstolos para deixarem de ser pescadores de peixes e passarem a ser pescadores de homens, deixarem de viver uma vida comum e passarem a viver uma vida extraordinária, exponencial, espiritualmente falando. E aí Jesus colocou no meu coração: da frustração ao extraordinário. Podemos caminhar aí, gente? Tudo certinho? Então solta o texto aí para a gente ler um pedaço dele, um pedaço daquilo que foi já narrado aqui, foi apresentado pelo Fácil. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos, 7 ao todo. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram ao barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pegaram alguma coisa ou pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. E eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Algumas versões diz 200 covados. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. E ela estava cheia com 153 peixes grandes. E mesmo assim, não se rebentou. Jesus disse: vem comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Senhor, abençoa a nossa vida nessa noite. O Senhor é Deus e nós somos homens. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração com a Tua palavra. E que a Tua palavra nos ensine algo extraordinário nesta noite. Nos ensine a sair da frustração e passar a viver o extraordinário do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar ao nosso coração nesta noite. E que a Tua graça e o Teu amor repouse no coração de alguém que entrou dentro deste lugar e faça morada neste coração, e assim resgate este da frustração e coloque ele para viver o extraordinário contigo. Fala através de mim. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu estava conversando com você, para mim, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. É um texto que Jesus mostra toda a sua preocupação com a humanidade. É um texto que Jesus expressa todo o seu amor pela humanidade. Jesus poderia ter deixado aqueles homens para lá.
Jesus poderia não ter voltado a Galiléia. Jesus poderia ter continuado em frente, porque ele já havia falado com aqueles homens e só bastava aqueles homens acreditar. Mas Jesus resolve deixar tudo de lado e retornar a Galiléia para ter um bate-papo com aqueles homens. E eu já posso te adiantar uma coisa: você não veio a esse lugar à toa. Você não sentou aí onde você está sentado à toa. Você sentou porque o Senhor dos Senhores marcou um encontro com você. E Ele paralisou tudo no céu e veio até aqui para bater um papo contigo. Entende isso? Ele parou tudo o que estava fazendo para se encontrar com aqueles homens. A Bíblia relata, se você se aprofundar nela, que foram 7 aparições que Jesus teve. Dentre essas 7 aparições, uma das aparições mais importantes de Jesus foi essa, aonde ele resgatou homens que haviam perdido toda a sua perspectiva, toda a sua visão de existência, toda a sua fé. Viviam mortos numa frustração, porque achava que tudo estava perdido. E aí Jesus, então, na sua aparição extraordinária, resgata esses homens. É impossível então nós olharmos para esse texto e não observarmos 2 coisas muito importantes. Quais coisas, pastor? A primeira, as frustrações dos homens caídos, fracos e pecadores. E a ação de um Deus poderoso, extraordinário e soberano. Esse texto ele relata para nós intrinsecamente isto, que os homens caídos, fracos e pecadores estavam necessitados com urgência de um Deus poderoso, extraordinário. Como eu disse, ele é um dos textos mais emocionantes da Bíblia. Eu sei que pós esses encontros com Jesus, você vai olhar para o Evangelho de João com outra visão. A verdade é que os discípulos de Jesus estavam totalmente frustrados por causa da morte do seu mestre, a ponto de não saberem como seriam as suas vidas a partir de então. A frustração deles era tamanha que eles resolveram voltar a fazer aquilo que Jesus havia os arrancado. Tem muita gente por aí que anda tão decepcionado que volta a fazer coisas que Jesus já o tirou há muito tempo. Assim estavam os discípulos. Eu atrevo a dizer para você que eles estavam frustrados e totalmente perdidos. Nada de extraordinário havia acontecido. Jesus tinha morrido e ponto final. Não acontecera nada de extraordinário. A decepção deles, a frustração deles era tamanha. Eles estavam tão desanimados que eles não tinham mais forças para continuar. A Galiléia não era um lugar para aparecer. Na verdade, a Galiléia era um lugar para se esconder. Eles não estavam indo para a Galiléia para dizer assim: eu estou vindo para cá para esperar Jesus, eu estou vindo. Não, eles estavam indo para ali porque eles estavam totalmente frustrados. Sabe o que aprendo? Que quando a gente volta a fazer aquilo que Jesus tirou da gente fazer, é porque de verdade a gente está muito frustrado. Eles estavam tão desanimados, queridos, tão tristes, tão acabados, tão arrebentados, sem força. A única força que eles tinham era voltar para os seus cotidianos comuns. Vou voltar a pescar, viu? Tem muita gente voltando a fazer o que não era para fazer. Entende isso? Decepcionado. Se decepcionaram com Jesus, se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com o encontro com o mestre, se decepcionaram com tantas coisas, que estão voltando a viver o que não eram mais para viver. Pastor, como é que você comprova que os discípulos estavam assim? Dá uma lida nesse texto que vai aparecer aí na tela.
Vai, Fernando, com fé. O que diz o texto? Continua, Fernando. Não é esse não. Vou pescar. Diz assim o texto: vou pescar. E os discípulos disseram: nós vamos também. Está aí no seu guia de estudo. Olha aí no seu guia. Os discípulos estavam tão frustrados, tão decepcionados, tão abatidos, que eles resolveram seguir Pedro até a pesca. Ao lermos isso, podemos ver a frustração estampada em suas falas. Os discípulos estavam totalmente frustrados. Mas faz assim, dá uma respirada, diz assim, ó. Esse capítulo, querido, não é um capítulo só da frustração não, tá? Esse é um capítulo da ressurreição. Dá um glória a Deus aí. O que eu tenho para dizer para você, querido, é que para esses homens, olhando com os olhos dos discípulos, esse capítulo era um capítulo da frustração. Mas olhando nos olhos de Jesus, olhando pela perspectiva de Jesus, este capítulo era um capítulo da manifestação do Cristo ressurreto aos seus discípulos. Cristo aparece a eles, ressuscita dentre os mortos, faz renascer as esperanças daqueles homens. E eu quero então começar a caminhar com você, mostrando para você que podemos observar alguns aspectos da manifestação de Jesus aos seus discípulos. E um dos primeiros aspectos que nós podemos observar da manifestação de Jesus é esse que vai aparecer aí. Ele se manifestou no momento adequado. Anote aí no seu esboço. Jesus se manifesta, meu irmão, no momento adequado, quando eles estavam confusos e desanimados. Jesus não aparece de qualquer maneira, Jesus não se revela de qualquer maneira, Jesus não faz uma aparição na sua vida para ser mais um. Jesus aparece no momento ali adequado. Diz o texto que quando eles estavam voltando frustrados com o seu barquinho vazio, eles se deparam com quem? Com Jesus. E Jesus dá um upgrade na vida deles, diz: vai lá, faz algo novo, não fica cabisbaixo. Segunda coisa, e isso aqui é lindo, Jesus se manifesta amorosamente. Sabe o que Jesus diz? Filhos, pegaram alguma coisa? Quando Jesus chama alguém de filho, e toda vez que você vê isso na Bíblia, Jesus está dizendo assim, é como se Jesus está dizendo assim: amado da minha alma. Quando alguém que tem carinho por você disser: vem cá, meu filho, ele está dizendo para você: tu é amado da minha alma. Alguns eu chamo de filhos, e outros não. Normal. Jesus se manifesta amorosamente àqueles discípulos. Diz: filhinhos, tendes alguma coisa de comer aí? Terceira, ele se manifestou de forma poderosa. Anota aí, de forma poderosa. Por que, pastor? E como o senhor comprova isso? Lembra-se quando Jesus chama os discípulos para serem pescadores de homem? Se lembra a cena qual foi? Foi numa cena da pesca maravilhosa. Jesus espera esse momento para aparecer e mostrar todo o seu poder. Ele disse claramente aí: eu estou fazendo o mesmo sinal para que tu vejas que eu sou Deus, que sou o Cristo ressurreto, e vim para fazer você sair da frustração e ter uma vida extraordinária. Aleluias. Entende isso?
Então, olhando todo esse contexto que eu coloquei para você, olhando toda essa ação, todo esse contexto histórico, olhando por esse prisma, o que podemos extrair dessa história narrada, deste encontro de Jesus com os discípulos e a pesca? O que podemos aprender sobre como sair das frustrações e viver uma vida extraordinária em Deus? Como podemos aprender algo com esse assunto tão simples? Em primeiro lugar, para sair da frustração e viver o extraordinário, aprenda que Jesus sempre, anote aí, age na hora certa. Eu tenho batido um papo com algumas pessoas antes de eu te dar o contexto desse assunto aí. Pessoas que chegam bem preocupadas perto de mim, claro, de uma forma bem que certa, porque estão com situações difíceis. E uma das palavras que sempre sai da minha boca, e eu, quando montei esse texto para ministrar a vocês, isso veio muito forte ao meu coração. Eu sempre digo para essas pessoas: olha, calma, Jesus age na hora certa. Jesus sabe o que você está passando e Ele será fiel com você. Quem tem compartilhado, quem tem andado próximo de mim, sabe que eu sempre digo isso. E essa é uma verdade. Jesus age na hora certa. O texto diz: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Como aconteceu? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. E Jesus faz o quê? Aparece na hora certa. Se você continuar lendo esse verso, você vai ver que Jesus faz algo extraordinário. Jesus, queridos, estava na praia, quando percebe o barco dos discípulos voltando à beira-mar. E Jesus então poderia dizer: não estou nem aí. Mas Ele não diz isso. Ele leva aos seus discípulos uma pergunta simples: tem algo de comer? Vocês pescaram alguma coisa? Sabe o que eu gosto de Jesus, cara? É que Jesus é simples. A gente é cheio de história, a gente quer inventar um monte de coisa. Jesus é simples. Jesus chegou para os caras e disse assim: vem cá, vocês têm alguma coisa de comer aí? Pescaram alguma coisa? E os camaradas disseram: não pescamos nada, nós estamos frustrados. Ora, você não percebeu que as nossas redes estão vazias? Verdade. Essa pergunta parece simples para mim e para você. Porém, ela tem um significado muito profundo. Se Jesus estivesse sentado ao seu lado nesta noite e perguntasse a você: pescou alguma coisa na situação a qual você está vivendo a frustração? A tua resposta seria não. Mas essa pergunta teria pouco significado ou um significado profundo para você? Porque para Pedro, querido, de forma especial, aquela pergunta tinha um significado profundo. Pedro vivia uma mescla de frustração, decepção e angústia. Pedro estava sofrendo porque Pedro tinha abandonado a Jesus. Pedro tinha dito para Jesus o seguinte: eu não te negarei. E o que Pedro fez? Negou a Jesus. Deixou a sua carne falar mais alto. E Pedro então estava vivendo uma decepção, uma frustração. Como você comprova isso, pastor? Lembra-se que quando a mulher se depara com Jesus, que não sabe que é Jesus, Jesus diz o quê? Manda avisar os discípulos e a Pedro. Sabe o que acontece aqui? Pedro já não se considerava nem mais discípulo. Estava tão frustrado, tão decepcionado, tão abatido, que ele não se considerava nada. É isso que a frustração faz com a gente. Nos deixa tão abatido, tão arrebentado, tão destruído, que nós não nos consideramos quem Jesus nos considera ser. Jesus considera você alguém especial, alguém extraordinário, mas você mesmo não se considera assim.
Está frustrado. Para Pedro, querido, aquela pergunta tinha muita significância. Pedro resolve retornar para o ofício de origem. E nesse ofício de origem, que ele era mestre do barco, ele tem de novo uma frustração. Pedro sabia exatamente aonde pegar o peixe, como jogar a rede, em que momento jogar, que hora pescar. Pedro sabia tudo demais, meu irmão. Tudo! Mas ele não pega um peixinho sequer. E eu vejo algo exponencial, extraordinário e espiritual. Se Pedro pega muitos peixes naquela hora, ele jamais daria ouvido a um homem que ele não reconhecia. É assim você e eu. Quando nós estamos por cima, quando nós estamos bem, nós não damos ouvidos a ninguém, nós não damos ouvidos a nada. É mentira ou verdade? Nós achamos que somos nós. Mas a circunstância daquela situação era outra. Jesus sabia que Pedro não aguentava mais as frustrações da vida. Pedro estava totalmente arrebentado. Possivelmente, querido, você que entrou nesse lugar está totalmente arrebentado, só está a casca. Mas você está com a pose de quem está bem. Totalmente arrebentado. E Jesus, querido, ele quer acabar com essa frustração. Ele está dizendo: olha, eu cheguei. E cheguei na hora certa na sua vida para mudar as suas frustrações e levar você a viver o extraordinário. De verdade, talvez Pedro tenha voltado aos seus ofícios, e os discípulos também, por alguns motivos. Possivelmente porque eles eram pobres, precisavam dos recursos financeiros. Sim, precisava de recursos, eles precisavam pagar as contas, comer, beber, fazer tudo. Possivelmente. Talvez porque não aguentavam mais a tão sonhada espera do milagre. Sabe como é? Sabe quando você já perdeu a perspectiva do milagre? Sabe quando você já perdeu toda a esperança em algo que Deus falou que vai fazer? Sabe quando você já perdeu toda a expectativa daquilo novo que Jesus falou que faria na tua vida, e que você não está vendo mais luz nenhuma no final do túnel? Pedro estava assim. Pedro estava desta forma. Possivelmente ele voltou para o seu afazer antigo porque ele queria dar um tempo. Talvez porque realmente estava desanimado mesmo. Ele disse: isso não é para mim. Ah, pastor, o senhor está falando aí, mas a minha hora já passou. Jesus não chegou no momento que eu precisava. Quem disse? Jesus nunca erra a hora, filho. Jesus chega na hora certa. E se você estiver precisando dele agora, é agora que ele chega. Ele não se atrasa, meu irmão. O relógio de Jesus não é igual ao nosso. Pedro estava achando como nós achamos, que tudo tem que ser no nosso tempo. Para Pedro, querido, as coisas tinham que acontecer do jeito que ele queria. Pedro era igual ao pastor Vicente, sanguíneo e colérico. Para ontem. Só que se Jesus faz milagres na vida de Pedro para ontem, o caráter de Pedro seria uma porcaria. Sabe por que Jesus ainda não fez isso na sua vida? Porque ele está trabalhando o seu caráter. Porque ele está ministrando no seu caráter. Porque caráter não é coisa de cristão, caráter é coisa de homem sério. Tem muito cristão que não tem caráter, como tem muito não cristão que também não tem caráter. Entende isso? Mas as frustrações, as circunstâncias, as decepções, queridos, nos faz crescer.
As circunstâncias da vida, as situações contrárias, nos faz ficar mais maduros, nos faz ficar mais fortes. Pedro só foi o que foi depois, porque ele tinha base no sofrimento, ele tinha base na frustração. Se Pedro tivesse tudo de mão beijada, meu irmão, coitadinho, não faria mais nada. Sabe o que eu aprendo aqui? Aprendo que em meio às frustrações da vida, não adianta dar marcha ré. Diga assim: não vou voltar atrás, não vou dar marcha ré. Pare de olhar as coisas pelo espelho retrovisor e passe a olhar pelo para-brisa, meu irmão. Pare de querer voltar, de querer ficar de historinha, indo lá para trás. Ai, mas era tão assim lá. Ai, mas era tão bonzinho assim. Ai, mas era tão bom naquele tempo. Isso já passou. Não dê marcha ré. O segredo é ter a convicção de que Jesus encontrará com você e agirá na sua vida na hora certa. Faz assim com a sua mão. Jesus quer agir hoje na sua vida. Ele marcou um encontro com você. Ele só precisa que você creia. Entende isso? Ele age na hora certa, no momento certo, na condição certa. Ele prepara o ambiente para agir. Deus não é como nós. Pegamos as coisas de qualquer jeito e fazemos. Jesus precisa do ambiente preparado, meu irmão. E quando o ambiente está preparado, aí ninguém segura a ação e o poder de Deus. De verdade, nem Pedro, nem os discípulos poderiam imaginar que Jesus estaria ali. Não era a perspectiva deles, sabe, Silvano? Eles não tinham perspectiva de que se encontraria com Jesus na praia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Às vezes você está num lugar e está achando que Jesus não está ali, mas Ele está. Às vezes você marcou um encontro com tudo e com todos e esqueceu que Jesus pode estar lá também. Às vezes você vai tão desesperançoso por uma coisa, e aí você é surpreendido, porque Jesus diz assim: vem só para receber, porque eu já fiz por você. Entende isso? O que Jesus está querendo nos ensinar aqui nesta noite, acerca de chegar na hora certa e de agir, é que em qualquer situação da vida, se for a hora certa dele, ele agirá em você. Entende isso? Então para de mimimi, para de reclamar de Jesus, para de ficar frustrado. Diz assim: show frustração. Diz mais forte: show frustração. Eu ando na minha vida assim: show frustração, show depressão, show autoestima baixa. Eu não quero ter esses negócios. Quero não, meu irmão. Não recebo esses negócios. Preste atenção, aprenda uma coisa. Leia essa frase com toda a sua força. Jesus entendeu? Entendeu o que leu? Estudamos um livro no seminário, né, que dizia: entendes o que lê? Porque às vezes a gente só lê e não entende. Querido, Jesus sempre estará pronto. Jesus não é homem para dizer assim: ora, vamos fazer isso tal hora. E quando você está lá naquela hora, você ainda vai fazer alguma coisa, ainda vai se preparar, é pego de surpresa. Jesus não é assim. Jesus, se marcar uma hora com você, querido, Ele já está lá antes de você. Ele está pronto a agir. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você está passando um vale que você acha que é muito profundo, e isso está arrebentando você, e esta frustração está acabando com você, Jesus tem hora certa e marcada para acabar com esse vale. Mas o que é que precisa, pastor? Você precisa acreditar. Você precisa acreditar, meu irmão. Você precisa entender. Você precisa fazer uma segunda coisa para sair da frustração e viver o extraordinário. Anote aí no seu esboço:
Para sair da frustração e viver o extraordinário, aprenda a obedecer a ordem de Jesus. Isso aqui é extraordinário. Primeiro, o texto diz que eles não sabiam que era Jesus. Mentira ou verdade? O texto diz isso. Os homens não sabiam que era Jesus. Jesus estava de outra forma ali. Eles não sabiam que era Jesus. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era Ele. Só que eu tenho uma crise aqui. Pensa comigo. Os homens saíram para pescar, passaram a noite inteira e não encontraram nada. Agora chegam na praia desestimulados, abatidos, sofridos, arrebentados, sem nenhum peixe. E de repente surge um homem e diz assim: volta lá, joga a rede do lado direito, vocês pegarão peixe. Pensa comigo, vamos ser sinceros, gente. Isso é uma ordem absurda ou não? Pode ser sincero, Jesus não vai ficar triste com você não. É uma ordem absurda, irmão. O camarada era mestre de pesca. Ele volta de uma noite frustrada. E um parolheiro, aos olhos humanos, estava na praia e diz para ele: não faz assim não, cara. É que tu fez errado. Faz o seguinte, volta, entra no seu barquinho. Vou ter que chegar aqui no barquinho, meu irmão. Eu não estava aguentando, eu tinha que vir aqui nesse barquinho. Entra no seu barquinho, volta lá para a beira do mar e joga a rede para o lado direito. Meu irmão, eu tenho uma crise aqui. Eu acho que você também. Imagina que você está lá na sua empresa há 20 anos trabalhando com o mesmo ofício. Certo? Pensa comigo. E aí, de repente, você faz uma coisa e não tem um êxito que você esperava. Chego eu lá, você não me conhece, não é o pastor Vicente, é um cara que você não conhece. E digo assim: não faça assim, faça assado. Eu tenho uma crise. Você quer ver uma crise? É o cara dizer para mim assim: olha, pastor, não está dando certo por causa disso. Eu falo: caramba, rapaz, eu estou há 10 anos nesse negócio, fazendo isso. Será que eu não sei fazer? Começa a me dar uma crise. Eu não sei você. De repente você não liga para isso, mas eu ligo. Porque quando você se esmera a fazer uma coisa que você sabe que você está fazendo certo, e que alguém chega para você e diz assim: não faz assim não, faz assim. Você não entra em crise? Só que tem uma coisa espetacular aqui, meu irmão, que é para ser observada. Independente deles saberem que era Jesus ou não, eles fizeram o quê? Seguiram a ordem. Por quê? Porque eles estavam cansados de frustração. Sabe por que eu e você andamos frustrados? Porque nós somos desobedientes. Sabe por que eu e você andamos tristes? Porque nós somos desobedientes. Nós não seguimos a risca a ordem de Jesus. Jesus diz: não faz isso. Nós fazemos o quê? Não fazemos aquilo por inteiro, fazemos por metade. Faça isso. O que a gente faz? A gente não faz. Somos desobedientes. Pedro, independente de quem estava falando, ele não quis nem duvidar. Diz o texto que ele volta, joga a rede e pesca 153 grandes peixes. Até hoje eu quero entender, Marcelo, faz essa exegese para mim. Por que 153 grandes peixes? Não sei ainda, vou descobrir, qualquer dia eu vou falar aqui por quê. Por que a Bíblia diz 153 grandes peixes? Podia ser 152, 151, 150... 153, alguma coisa tem aí, né? Criei uma crise, né, Marcelo? Inventei moda. E mais, sabe o que Jesus fez com eles? Vocês pegarão os peixes. Agora, ora bolas, o cara vai dizer para mim uma coisa que eu estou cansado de fazer e ainda vai afirmar que agora vai dar certo do jeito dele? Pois é, Jesus é o único ser na face de toda a terra, do céu e em qualquer lugar, que pode dizer para você fazer a coisa da maneira diferente que você faz e vai dar certo.
E se eu sou você, passo a obedecer a ordem. Eu sou um homem assim. Se Jesus falar para mim, rola, eu rolo. Pula, eu pulo. Grita, eu grito. Sabe por quê? Porque Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, Ele é Deus. Sabe por que eu e você não saímos da frustração? Porque nós botamos as nossas perspectivas no ser humano que somos nós. As suas perspectivas não podem estar em você mesmo ou em qualquer outro ser dessa terra. A sua perspectiva tem que estar em Deus. Você não pode ser obediente à ordem de um outro homem. Pode ser o homem que for. Você tem que estar obediente à ordem de Deus. Se Deus disser para você, faz assim. Um dia Deus me disse uma coisa louca. Eu não sei se eu conto aqui, que senão eu acho que a visão de vocês vai mudar sobre mim. Meu irmão está ali, ele sabe que é verdade. Um dia eu estava no meu trabalho e não vendia nada. E eu estava em crise. Verdade, mentira, irmão? Ele trabalhava comigo. E Jesus falou uma coisa louca ao meu coração. E eu falei, isso é loucura, todo mundo vai rir de mim. E fiquei lutando com Deus, falei, não vou fazer isso, porque isso é loucura. Isso é uma tremenda loucura. Eu vou deixar isso para depois, não contar isso agora não, senão... Vocês querem saber o que eu fiz? Só se pedir. Vocês são curiosos demais, hein? Vocês adoram ver. Jesus falou comigo assim, eu trabalhava numa barraca de 1,20 por 80. E tinha um espaço de 60 para passar em volta dela. E Jesus disse assim, eu quero fazer um milagre na sua vida hoje. E eu falei assim, pode fazer, estou doidinho para receber esse milagre. Não é igual você? Doidinho. Aí Jesus falou assim, tu tem coragem? Pois tenho, para receber um milagre? Claro que tem. Quem quer milagre aí? Levanta a mão. Todo mundo quer. Milagre, todo mundo quer. Mentira ou verdade? Eu não sou diferente de você não, meu irmão. Eu quero milagre mesmo. Tem vergonha de levantar a mão porque eu quero milagre, você também. Só que milagre só acontece para os corajosos. Gente que é medroso de fazer aquilo que Deus disse para fazer, não recebe milagre. E Jesus disse para mim assim, tem coragem de dar 7 voltas aí em volta da sua barraca? Os caras já me perseguiam, porque eu era mundano, brigão, e me tornei crente e fiquei chato. 135 pessoas, um deles pode estar assistindo aí. Os caras ficavam me vigiando, falando, o que esse cara vai aprontar, a gente vai rir dele. E eu comecei assim, Jesus, não dá para fazer outra coisa não. Isso! Jesus falou fortemente ao meu coração, meu irmão. Se é loucura, eu não sei, eu sei que aconteceu e foi bênção. Se tu crê também não sei, mas eu creio. Se Jesus mandar eu dar 7 voltas nessa igreja aqui, eu não quero nem saber o que você vai pensar. Quero saber que a ação que Ele vai fazer, tu vai experimentar. E aí, rapaz, eu comecei. Ele está ali, ele sabe que é verdade. Comecei a dar a minha voltinha assim, bem sem graça, sabe? Aquela voltinha de passe curtinho. Ó. 1, 2. E vinha alguém lá, eu vou parar. E Jesus falava no meu coração, tu parar, tu vai ver. Rapaz, eu dei as 7 voltas. Quando eu sentei, lembra do homem que a gente encontrou no Extra? Se lembra disso? Ele falou para você e para mim, rapaz, já fui quantas vezes lá te procurar depois e não te encontrei. O cara era do estaleiro vascaíno, ele de vez em quando assiste o nosso culto. Ele chegou da embarcação, lá do tempo dele, e ele foi comprar lá na minha banca. Ele chegou lá, comprou. Lembra disso, Luiz? Comprou, vamos dizer assim, R$150. Naquele dia não tinha vendido nada. Quase. Assim disse, 153. Vou agradar ele, né? 153. E aquele homem me deu de caixinha praticamente o mesmo valor que ele comprou em mercadoria. E eu falei assim, cara, mas por que tu vai fazer isso? Eu não sei, rapaz, eu estou dando para você. Meu irmão, se tem uma coisa que Jesus quer fazer comigo e com você, e não é só na questão do dinheiro, é na questão da vida, é na questão do caráter, é na questão da moral, é na questão da fidelidade, é na questão da integridade. Jesus quer que nós obedeçamos às suas ordens. Então, quer ver uma coisa? Vamos testar. Dá um glória a Deus bem forte.
Dá um aplauso ao Senhor daquele bem, de estremecer o inferno. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele está pronto para te abençoar. Tem gente que está próximo da gente, de nós pastores. Eu tenho aprendido, queridos, que a gente observa na vida do outro e começa a pedir para a gente. Tem coisas que Deus faz na minha vida. Eu tenho certeza que qualquer um deles aqui que anda mais próximo de mim pede a Deus. Mas tem coisas que Deus está fazendo na vida desses homens aqui, cara, que eu estou falando: Deus, faz isso comigo. Me dá essa ousadia aí. Me dá essa intrepidez aí. E aí Jesus tem falado ao meu coração: obedeça as minhas ordens. Obedeça as minhas ordens. Obedeça as minhas ordens. Obedeça as minhas ordens. Aqueles homens possivelmente estavam indo no barquinho deles dizendo assim: rapaz, que loucura, hein, Pedro? Compadre Pedro, presta atenção. Tu é um cara do mar, rapaz. Como é que tu obedece uma ordem dessa? Tu vai voltar depois de uma noite inteira e vai pescar? E Pedro devia estar dizendo assim: rapaz, eu nem sei porque eu fiz isso. Eu só sei que eu fiz. Eu só sei que eu fiz. A Bíblia diz: e eles jogaram a rede, e logo depois já não conseguiam puxá-la. Milagre extraordinário. Pegaram a rede. Não vou mais no barquinho não, tá? Lançaram a rede. E quando eles pensaram que ia começar a movimentar a rede, qualquer um que pesca sabe disso, eles não precisaram nem movimentar a rede, queridos. Quando eles lançaram a rede, não foi a rede que pegou os peixes, foi os peixes que pegaram a rede. Deixa eu profetizar uma coisa na tua vida. Sabe o que Deus quer fazer com você? Você não vai precisar ficar correndo mais atrás de peixe, não. Os peixes vão correr atrás de você. Um dia o meu pastor me profetizou isso na minha vida. Ele disse assim: ó, você vai parar de correr atrás de peixe. Os peixes vão correr atrás de você. Eu não entendi nada, assim igual você. Mas quando eu comecei a experimentar isso, eu comecei a perceber: a profecia daquele homem deu certo. Você vai parar de correr atrás das coisas. As bênçãos vão correr atrás de você. Porque você é um obediente. Você saiu do estágio da desobediência e passou a se tornar um homem obediente. Sabe o que eu aprendo aqui? Aprendo que independente de eu saber o certo ou errado, a ordem de Jesus sempre tem primazia em minha vida. Se Jesus falar: cala a boca aí agora, acabou, eu vou ficar calado, vou descer e vou sentar, porque eu obedeço a Jesus, meu irmão. Eu não quero nem saber o que você vai pensar de mim. Ué, o que aconteceu com o pastor? Será que ele entrou num quadro depressivo? Ele fechou a boca e sentou ali? Eu não quero saber, porque Jesus é que vai fazer o milagre dele. Não sou eu. E isso é que você precisa aprender. Pare de dar ordem onde Jesus ainda não deu a ordem. E pare de deixar de dar ordem onde Jesus já deu a ordem. Faça a ordem de Jesus primazia na sua vida. Faça a ordem de Jesus uma coisa central. Obedeça. Obedeça a Ele. Tem um provérbio que diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ser obediente. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa igreja, é que os obedientes destravam a porta da bênção. O obediente destrava a porta da bênção, meu irmão. Só cai bênção sobre aqueles que são obedientes. Se tu está vendo um desobediente experimentar bênçãos, pode ter certeza que Deus não tem nada com isso. Ou você está enxergando a pessoa como desobediente e ela não é. Entende isso? Porque o que destrava a porta da bênção é a obediência. Jesus só dá coisas aos obedientes. Quem é desobediente não recebe nada de Deus. Como eu disse a você, o que me impressiona nesse ponto em especial é que os discípulos não sabiam que era Jesus.
E eu fico me perguntando, por que aqueles caras obedeceram? Porque eles tinham uma marca. Eles tinham a marca da desobediência. E eles queriam apagar essa marca deles. Eles queriam ser conhecidos como homens obedientes. Eu e você precisamos ser conhecidos como pessoas obedientes e não desobedientes. Jesus, querido, está estabelecendo algo comigo e com você nessa noite, assim como Ele estabeleceu com os discípulos. Sabe o que Jesus estabeleceu quando eles obedeceram àquela ordem? Uma ponte para Jesus passar até eles. Jesus estabeleceu um acesso ao coração deles. Sabe o que Jesus está estabelecendo nessa noite aqui com você? Uma ponte para ele chegar até você. Jesus está estabelecendo um acesso ao seu coração. E sabe o que estabelece isso? Obediência. É a obediência que faz você se aproximar de Deus e Deus se aproximar de você. Deus ama a gente obediente. Deus ama a gente que é quebrantado na presença dEle. Deus ama a gente que se dobra e diz: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero me tornar um homem fiel. Eu quero me tornar uma mulher fiel. Eu quero ser obediente à tua vontade. E aí, o mundo olha para você e diz assim: eu não sei o que acontece com aquele homem, mas ele é diferente. Eu não sei o que acontece com aquela mulher, mas ela é diferente. O nome disso é obediência. Talvez você entrou neste lugar e possivelmente você ainda não tenha nenhuma experiência com Jesus. Nenhuma. E até está vivendo um período terrível na sua vida. Período de frustração nos seus estudos, período de frustração no seu trabalho com desemprego, período de frustração no seu casamento, na sua paternidade, ou em qualquer área da sua vida. De repente você entrou aqui e não teve nenhum contato com Jesus. Jesus está estabelecendo uma ponte, está estabelecendo um acesso para ter um contato profundo com você e para mudar a sua vida nessa noite. Basta você entender que Ele age na hora certa e ser obediente à ordem dEle. Hoje, querido, Jesus está estabelecendo essas coisas com você. Por fim, anote aí, aprenda que Jesus providencia tudo para a nossa vida. É Deus que vai providenciar tudo para você. Diga assim: Senhor. Diga mais forte: Senhor, sabe aquilo que eu ando te pedindo? Eu acredito que o Senhor é a minha provisão. O Senhor fará. Você fez uma oração de abrir porta, sabe? Se tu teve fé, meu irmão, já recebeu. É simples. Não precisa pular, precisa ter fé. Aí os discípulos, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, o que ele fez? Vestiu a roupa e pulou no mar. Se apressou. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estava somente uns 100 metros. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com peixes em cima das brasas, e também havia pão. Nessa narrativa aqui, podemos identificar que Jesus é o nosso provedor, sabia? Preste atenção, segue comigo. Jesus chega na beira da praia e diz para os caras assim: vai lá, joga a rede do lado direito. O que acontece? Ele pega os peixes. Provisão. Jesus não precisava fazer mais nada, precisava? Precisava. Porque Jesus sempre vai além das nossas expectativas. Se tem uma coisa que Jesus faz sempre, Ele vai além do que pensamos, além do que sonhamos, além do que as nossas expectativas estão esperando. Jesus faz muito além. Ele faz aí então uma fogueira.
Sabe qual é a diferença de quem recebe e de quem não recebe? É a fogueira. Jesus tinha certeza de quem ele era, e certeza de que a ordem que ele deu aos peixes, ao mar, aos homens, ia acontecer. E ele ficou com a fogueirinha aqui, ó, preparada, já com outros peixes. Pastor, como é que você sabe disso? O texto diz. Nós temos um amigo em comum que sempre diz: leia o texto. Ele diz o que diz. Diz o texto que os homens voltam com um barco pesado. Jesus está com a fogueirinha acesa, com brasas e os peixes em cima e pão do lado. A minha pergunta é: aonde Jesus arrumou aqueles peixes? E aonde Jesus arrumou aquele pão? Isso não é importante. O importante é que isso mostra a provisão de Deus. Deus mandou eles irem. Deus mandou você ir. Deus vai mandar você sair da frustração. Deus vai mudar a sua vida. E Ele ainda vai ficar esperando aqui para ter mais coisas extraordinárias para fazer a você. Tem gente que não acredita não, meu irmão. Mas tem gente que acredita. Jesus nunca faz uma coisinha qualquer. Jesus dá ordem e espera aqui. O que me deixa assim maravilhado é que Jesus prepara o de jejum para aqueles homens. Jesus manda eles ir e podia ter ido embora, né? Não, vou trabalhar. Prepara tudo, acende a fogueira, põe o peixe, deixa o pão e diz que quando eles chegam, ele diz: vocês pegaram alguma coisa? Cara, pensa nisso. O começo do assunto era: vocês pescaram alguma coisa? Não. Final do assunto é: vocês pegaram alguma coisa? Qual era a expectativa? Nova. Nós pegamos. Qual foi a reação de Pedro? Pedro, que veio a nado, volta para dentro do barco para ajudar nas redes, para mostrar para Jesus que o milagre tinha acontecido. Sabe o que eu quero profetizar na sua vida nessa noite? Se você resolver estar com Jesus de verdade no seu coração, você não vai só colher as bênçãos, você vai mostrar as bênçãos para todas as pessoas que te cercam. Você entendeu isso? Se você resolver colocar Jesus no centro do seu coração, você não vai mais somente colher as bênçãos, você vai demonstrar as bênçãos para as pessoas. As pessoas verão que você é marcado por Deus. As pessoas verão que você é abençoado. As pessoas verão que a sua geração é abençoada. As pessoas verão. Os discípulos nunca mais foram os mesmos. Diz a Bíblia, no final desse contexto, que Jesus faz um convite a Pedro. Mas sabe o que eu aprendo aqui para as coisas acontecerem na nossa vida? Aprendo que para acontecer o extraordinário, meu irmão, em nossas vidas, precisamos encarar as frustrações. Frustrações não são coisas para se esconder, são coisas para se encarar. Se tem uma coisa que eu faço na minha vida, deu errado, eu vou tentar de novo. Eu vou aprender. Eu sou um homem capaz como qualquer outro. Você é um homem, uma mulher capaz como qualquer outro. Se deu errado, não tenha vergonha de dizer que deu errado, não esconda não. Deu errado, mas eu vou fazer de novo e vai dar certo, porque agora eu vou fazer. Eu vou ter que fazer um jargão da mensagem de manhã, do jeito de Deus. Entende isso? Agora eu vou fazer da forma de Deus, não mais da minha forma. Meu amigo que entrou nesse lugar, só tem um segredo para viver uma vida extraordinária. Você precisa receber Jesus no seu coração. Você precisa de verdade ter Jesus de forma extraordinária. Sinceramente falando,
Eu não sei quais são as frustrações da sua vida. Não sei. Uma coisa eu sei. Ai, como sei. Jesus recolheu as frustrações de Pedro e dos discípulos e devolveu a eles a credencial de apóstolos. Sabe o que eu aprendo? É que Jesus está recolhendo a tua frustração nessa noite e está devolvendo a você a sua dignidade, a sua alegria, a sua vida feliz, o seu relacionamento certo. Jesus está devolvendo a você tudo aquilo que você parece que perdeu. Jesus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, para dizer para você: eu tiro você da frustração e coloco você no extraordinário. Jesus não te trouxe aqui à toa, só para escutar mais um sermão e cantar mais umas músicas. Jesus trouxe você aqui para levantar você do chão e colocar você de pé. Levantar você. Pedro e os discípulos já haviam desistido. Quando eles vão pescar, o significado é que eles desistiram de ser quem Jesus disse que eles seriam: pescadores de homens. Mas Jesus nunca desistiu de fazê-los ser quem ele verdadeiramente disse que eles eram. Sabe o que eu quero te dizer? Você que está aqui nessa noite, você pode até ter desistido de ser quem Jesus disse que você seria. Mas tem uma coisa: Jesus não desiste de você, e Ele vai fazer você ser tudo aquilo que Ele falou que você seria. Fique de pé. Vamos adorar a Deus. Hoje eu vim sem pressa. Eu vim sem pressa hoje. Então aguenta firme aí, meu irmão. Aguenta firme. Você quer bênção? Tem que ser na hora de Deus. Se for na sua hora, não acontece.